Existe uma dor que ela costuma confundir muito, justamente porque ela vem de quem deveria proteger, de quem deveria acolher, de quem deveria ser um lugar de descanso. Essa dor ela confunde muito, porque geralmente ela pode vir da sua mãe. E quando essa dor ela vem da nossa própria mãe, muita gente não questiona a mãe, a outra pessoa. A gente questiona a gente mesmo. A gente começa a pensar, será que a gente tem alguma coisa errada com a gente? Será que eu sou uma pessoa difícil? Será que eu estou exagerando? Será que talvez eu não estou sendo ingrata ou desrespeitosa? E aí a pessoa ela passa anos e anos e anos tentando justificar coisas que machucaram ela, sabe, a crítica, a culpa, a invasão de privacidade, o silêncio, a frieza, aquela falta de afeto e de carinho, e aquela sensação de que não importa o que ela faz, nunca é o suficiente. Eu quero deixar uma coisa bem claro aqui para esse vídeo, que esse vídeo não é para sair diagnosticando mãe, né, para sair diagnosticando os outros, mas para a gente entender que existem comportamentos muito comuns em mães, sabe, com traços narcisistas ou muito controladoras, que deixam marcas profundas nos filhos. Então, nesse vídeo, eu vou te falar sobre 5 comportamentos comuns em mães narcisistas ou de uma mãe que funciona dessa forma e como isso pode vir afetando a sua vida adulta. O pior dessa situação toda é que muitas vezes esse comportamento da mãe, ele não parece uma agressão. Quando a gente pensa, sabe, em uma mãe que machuca, a gente costuma pensar logo no extremo, sabe, grito, agressão, humilhação, aquela agressão bem evidente, havaianas, né, que sai girando e pega na criança, mas nem sempre é assim. Às vezes esse tipo de agressão que essa mãe narcisista comete vem na forma de culpa, vem numa forma de crítica constante, de um silêncio que ela faz quando você faz alguma coisa que ela não espera, que ela não gostaria, em forma de invasão, invasão de privacidade, invasão de vontade, invasão de limite e principalmente na forma de fazer você se sentir responsável pelo bem-estar dela. Um dos principais traços da personalidade narcisista, do transtorno de personalidade narcisista, é a pessoa que tem a necessidade de ser agradada, validada, a falta de empatia, né? Sempre vem a nós, o vosso reino nada. E é por isso que torna essa dor tão confusa, porque por fora ela até pode dizer, essa mãe pode falar, que ela está fazendo tudo que ela está fazendo por amor, mas na prática a gente sempre acaba se sentindo controlado, limitado, diminuído, culpabilizado, emocionalmente sugado. E tem uma frase que resume muito bem isso tudo, que tem dor, que é tão antiga que a pessoa ela aprende a chamar de amor só para conseguir continuar perto. Por quê? Porque a gente aprendeu que família é a base de tudo, a gente aprendeu que tem que honrar pai e mãe. E daí, por causa dessas crenças que a gente vai acumulando, a gente vai se mantendo perto dessas pessoas que nos machucam, achando que a gente está honrando aquilo que a sociedade espera da gente, enquanto a gente vai se destruindo, vai se anulando, vai ficando machucado por dentro. E é por isso que nesse vídeo agora eu vou te falar sobre 5 comportamentos de uma mãe narcisista. E o quarto deles é um dos mais graves, sabe por quê? Porque ele faz a pessoa perder a própria confiança, até mesmo naquilo que ela sente. O primeiro sinal de uma mãe narcisista, o primeiro comportamento, é tudo precisar girar em torno dela. O primeiro comportamento é esse. E a gente está triste, mas ela fala da tristeza dela. A gente tenta falar de uma dor nossa, mas a conversa sempre muda, sempre vira sobre o quanto que ela sofreu. A gente conta alguma coisa difícil que a gente está enfrentando, que a gente está passando, e ela sempre responde lembrando de alguma dor, lembrando de tudo que ela fez por você. Então você fala assim, mãe, isso aqui me machucou, e ela fala, né, que ela culpa, ela devolve aquela culpa. Depois de tudo que eu fiz por você, você não sabe o quanto que eu me sacrifiquei, você só pensa em você, você está muito egoísta. Você percebe o que acontece? Então, a gente nunca consegue de fato existir emocionalmente perto da outra pessoa diante desse tipo de reação, dentro dessa relação. Porque quando a gente tenta falar da nossa própria dor, a gente precisa parar para cuidar da dor dela, entendeu? Então, quando a gente tenta colocar um limite, a gente acaba consolando quem ultrapassou esse limite e te machucou. E daí, com o tempo, a gente vai aprendendo a desaparecer, a gente vai se acostumando a não falar. Porque eu sei que se eu falar, vai virar um angu de caroço, e essa pessoa vai querer transferir para mim a responsabilidade do emocional dela, enquanto ela é mãe e eu sou filho, né? Existe uma ordem natural das coisas. Entende? Então, quando tudo precisa voltar para ela, a gente aprende a desaparecer dentro da relação para não passar mais por esse tipo de sufoco. Esse foi o primeiro comportamento. Comportamento número 2 é ela controlar tudo dizendo que está cuidando. É o controle mascarado de cuidado. Esse segundo comportamento ele confunde muita gente. Por quê? Porque nem todo controle ele vem com grito. Às vezes ele vem vestido de zelo, de querer bem, de querer cuidar, entendeu? O tipo de frase que essa mãe fala é tipo, eu só quero seu bem,
sabe? Eu tô falando porque eu me preocupo com você, porque eu sou sua mãe. Você não sabe o que é melhor para você, é eu que sei. Então a gente é sempre diminuído, a gente é sempre subjugado, sabe? Menosprezado. Então, assim, aos poucos ela começa a decidir tudo. A maneira como você se veste, a sua aparência, a cor do seu esmalte, a cor do seu batom, o tamanho do decote da sua roupa, a cor da sua roupa, a estampa da sua roupa, onde é que você vai, com qual sapato, com qual perfume, a sua profissão, o seu relacionamento, o seu dinheiro, a sua rotina, até o que você deveria sentir. Então, uma pessoa controladora, principalmente uma mãe, tenta controlar o que você está sentindo e ela tenta te autorizar ou te validar ou te permitir sentir o que você está sentindo. Então, você só pode sentir o que ela deixa você sentir. E se você sente alguma dor que ela está provocando, então ela faz você se sentir errado, entendeu? É o tipo de mãe que opina sobre tudo, quer saber tudo, se mete em tudo, quer decidir tudo na sua vida, por mais que você já tenha saído da casa dela. E daí, quando a gente tenta se afastar ou colocar limite, a gente vira aquele filho ingrato, a gente vira aquele filho desrespeitoso, sabe? A pessoa cruel, rebelde, aquele filho que mudou, que eu não sei onde eu errei, entendeu? Mas uma coisa, gente, é a mãe se preocupar. Outra coisa é a mãe não aceitar que você seja uma pessoa separada dela. A gente tem que entender que você é você, sua mãe é sua mãe, são dois CPFs, entendeu? Porque cuidado, o cuidado verdadeiro, ele respeita o limite. Agora, o controle mascarado de cuidado, ele chama de limite de ingratidão, chama o limite que você dá de desrespeito, entendeu? Então tem controle que vem vestido de cuidado só para você não perceber a prisão que você tá. Certo? Então, comportamento número 3, a gente vai falar agora, é a gente continuar buscando amor justamente em quem mais nos machuca. Eu vou te explicar. Esse é um dos pontos mais dolorosos, esse é um dos comportamentos que mais machuca. Porque quem olha de fora, muitas vezes pergunta, né? A pessoa olha a situação de fora, um estranho, uma pessoa que não está vivendo a sua relação com a sua mãe, olha de fora e fala assim, ah, por que você ainda tenta? Sabe? Por que que você ainda quer a aprovação da sua mãe? Por que você ainda liga tanto para o que ela pensa? Por quê? Porque ela é mãe. A mãe, a gente tem internamente, instintivamente, ela te deu a vida, ela te deu a teta para você mamar, sabe? Quando você era criancinha recém-nascida, ela tirava a teta, você ficava assim, ó, mamando a teta dela, porque você dependia. Então, de quem a gente depende, a gente aprende a continuar dependendo. Entendeu? Só que chega uma hora que, de uma forma não saudável, a gente depende demais, depende em excesso, depende do que não deveria depender, inclusive sobre as decisões mais importantes da sua vida. Então, porque é mãe, não significa que ela tem o direito, ela tem o poder de continuar decidindo a sua vida por você. E quando essa dor ela vem da mãe, a criança ela não deixa de amar essa mãe. Muitas vezes ela começa a deixar de amar a si mesma. Então, quando a gente passa por abandono, quando a gente passa por rejeição da parte do pai, da parte da mãe, ou da parte dos dois, da parte dos cuidadores, a gente não deixa de amar o outro, a gente deixa de amar a si mesmo. E daí eu fico com aquela sensação, carrego para a vida adulta aquela sensação de insuficiência, eu carrego aquela sensação de que eu não basto. Porque a criança, ela pensa, ela não pensa que a mãe está emocionalmente ilimitada, está emocionalmente alterada. A criança, ela pensa que eu devo ser uma pessoa difícil de amar, que eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, que eu preciso ser diferente para ela finalmente me amar. Então você aprende a compensar aquilo que você acha que você está errando, você aprende a ficar mais forte, porque você sabe que você não pode contar, porque se você for falar qualquer coisa, pedir ajuda, a situação vai virar e você vai ser o dependente, entendeu? E daí ela cresce tentando, a pessoa, né, cresce tentando merecer uma coisa que ela deveria ter sido dada de bom grado, naturalmente, que é o quê? Que é o afeto. É o acolhimento, a segurança, a aprovação que a mãe dá, e isso pode continuar na vida adulta. Quando isso continua na vida adulta, a pessoa ela faz de tudo para agradar, não só a mãe, mas ela começa a explicar demais, ela se culpa por tudo, ela assume responsabilidade por coisas que não eram responsabilidade dela, ela fica tentando por tudo provar que ela é boa, tentar ser perfeita, ela tenta controlar demais, por isso ela sofre por ansiedade, mas por dentro ela continua esperando aquela aprovação que nunca veio e talvez nunca virá. Entendeu? De verdade. A dor mais confusa é continuar implorando amor justamente na fonte da ferida, que no caso é essa pessoa que não te aceita do jeito que você é. Beleza?
E antes da gente continuar, se isso aqui está fazendo sentido para você, se esse vídeo está colocando palavras numa dor antiga sua, já clica aí no botão, se inscreve no canal, porque aqui eu te falo sobre feridas de infância, relacionamento, autoestima, eu falo sobre poder pessoal, trauma de infância, padrão emocional, que muita gente vive sem entender de onde vieram e por isso sofrem de forma desnecessária, tá bom? Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, compartilha também com quem você acha que vai ajudar. E assim você não só ajuda a pessoa, como ajuda o canal a crescer. Beleza? Comportamento número 4 agora de uma mãe narcisista é justamente ela fazer você duvidar da sua própria percepção. Lembra que esse era um dos mais difíceis, um dos mais delicados? Esse aqui é devastador. Por quê? Porque quando a gente sente alguma coisa que machucou, a gente escuta que não foi bem assim. Sabe, a gente fala que doeu, mas a gente ouve que é exagero. A gente fala que a gente lembra do que aconteceu, aí a mãe ou o pai fala que a gente entendeu tudo errado. Sabe? A gente tenta se defender e a pessoa diz que a gente está inventando problema. E com o tempo acontece uma coisa muito séria. A gente começa a não confiar naquilo que a gente sente. A gente sofre, mas pensa, será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou sendo ingrato? Será que eu não estou passando do limite? Será que o problema não sou eu mesmo? Ou seja, eu pego a culpa para mim. Uma das consequências na vida adulta, na vida da pessoa que é criada por um pai ou uma mãe narcisista, é uma coisa chamada culpa estrutural. A pessoa ela cresce se sentindo responsável pelo bem-estar emocional de todo mundo, entendeu? E essa confusão, ela não fica só na relação com a mãe. Depois, ela aparece no relacionamento da pessoa, no trabalho, nas amizades. Você percebe uma coisa estranha, mas duvida de você mesmo. Você sente algum incômodo, mas você não tem coragem de falar porque você pode estar exagerando. Você é desrespeitado escancaradamente, mas você pensa que de repente você está sendo sensível demais, entendeu? Então, quando a sua dor é invalidada durante muito tempo, a gente começa a duvidar até daquilo que a gente sente. Isso é muito arriscado. E por último, o último comportamento de uma mãe narcisista é a gente crescer culpado, ansioso e sempre em alerta, sempre em hipervigilância. Esse aqui é o efeito que muitas pessoas carregam depois, tá bom? É a pessoa crescer culpada, ansiosa, autocrítica, autoexigente, sempre em alerta, medindo palavra, pisando em ovos, tentando não desagradar, tentando prever a reação do outro, tentando ser uma pessoa mais fácil de lidar, porque lá atrás ela aprendeu que qualquer erro que ela cometia podia virar uma crítica, sabe? Que qualquer discordância que ela tivesse com a opinião da mãe ou do pai podia virar um castigo, uma frieza, uma punição, uma agressão. E o corpo cresce, né? A pessoa sai de casa, a vida anda, mas uma parte dessa pessoa continua naquela tentativa antiga de finalmente ser aceito pela mãe, e isso aparece de vários jeitos na vida adulta do ser humano, que é o medo de decepcionar, a dificuldade de se posicionar, de dizer não, sabe? Uma necessidade de aprovação, uma culpa quando ela descansa, uma ansiedade quando alguém muda o tom de voz ou demora a responder, uma sensação de que ela precisa ser perfeita para merecer amor. Então tem gente que saiu da casa da mãe há anos, assim, ó, o tempo passou demais, mas ainda vive emocionalmente tentando não perder essa ideia de mãe que ele gostaria de ter, entendeu? Só que tem uma virada de consciência que precisa acontecer, principalmente se você está vendo esse vídeo aqui agora. Eu quero te mostrar um ponto importante desse vídeo, que é o seguinte, que reconhecer que uma relação com sua mãe te machucou não é ingratidão, não é ódio, não é se vitimizar. E também não é transformar sua mãe numa vilã absoluta. É você parar de romantizar aquilo que te fere. Romantizar é explicar, florear, sabe, pintar de dourado. Porque muita gente passa a vida dizendo, né? Ah, mas é o jeito dela, ela sofreu demais, ela sofreu também, ela fez isso porque ela ama. E sim, talvez ela tenha sofrido, talvez ela tenha vivido muita coisa difícil, talvez mais difícil do que você viveu no passado, mas o sofrimento da mãe não dá a ela o direito de destruir as emoções dos filhos. Isso a gente tem que ter claro. E separar isso daí não é ingratidão, não é desonrar pai e mãe. A gente tem que entender que a história dela aconteceu, né? A história dela, a gente pode manter que essa história que ela viveu faz parte da criação dela, mas isso não precisa continuar significando que a gente tem que aceitar que essa história dela prejudica a sua história, entendeu? Então, essa libertação emocional começa quando você para de chamar de normal aquilo que te machuca. Quando você para de achar que é ingratidão só porque você percebeu que doeu. Quando a gente reconhece uma dor, isso não é negar a relação com a pessoa, não é culpabilizar a pessoa. Nada. A gente só consegue resolver uma dor nossa depois que eu reconheço essa própria dor, entendeu? E quando a gente começa a entender que limite não é desamor, limite é proteção,
as coisas começam a ficar mais fáceis, beleza? Então, se esse vídeo aqui bateu em você, talvez você tenha entendido uma coisa muito importante, que talvez você não seja tão sensível quanto disseram. Talvez você tenha passado muito tempo tentando sobreviver emocionalmente dentro de uma relação onde não havia espaço suficiente para você sequer existir, entendeu? E é exatamente por isso que eu quero te indicar o meu treinamento, o Manual dos Traumas, porque ele foi criado exatamente para te ajudar a entender como as suas dores de infância, elas podem continuar moldando a sua autoestima, os seus relacionamentos, as suas escolhas, a sua ansiedade, a sua culpa e a forma como você se enxerga hoje, a sua autoimagem. Então, o Manual dos Traumas ele é um caminho prático, é um caminho simples e direto para você traduzir comportamentos que hoje você tem hoje, danosos, padrões negativos de comportamento repetitivo que te prejudicam e te machucam, com feridas do passado que você pode ter vivido. O link do Manual dos Traumas está aqui na descrição, clica aí, conhece, e esse conteúdo, se ele fez sentido para você, se inscreve no canal, tá bom? Porque aqui eu falo sobre feridas de infância, padrões emocionais, autoestima, relações e sobre o que dá para você fazer para lidar com tudo isso, tá bom? E para você que está assistindo esse vídeo, chegou até essa parte, qual dos 5 comportamentos a sua mãe tem hoje que mais te marcou? Coloca aí no chat que eu quero ler você, tá bom? Coloca nos comentários. Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.